pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês e hoje é dia de trazer um review sobre o segundo episódio da série A Casa do Dragão. Eu particularmente tô dragonizado de verdade, eu tô gostando pra caramba desse início de série, né? E é claro, esse episódio aqui não foi diferente, afinal foi só o segundo e tem muitas coisas que eu quero trazer por aqui, né? Várias coisas que eles foram apresentando por ali, enfim, sem mais delongas, é aquilo que você já sabe, vai deixando seu like aqui no vídeo porque isso ajuda muito a gente na divulgação, se inscreve no canal e vem comigo porque hoje é dia de trazer o review do segundo episódio da série A Casa do Dragão. E assim, pessoal, eu particularmente estou me divertindo muito até agora. Afinal, eles estão apresentando pra gente um universo igualzinho que nós já conhecemos de Game of Thrones. Inclusive, né, eu falei lá no primeiro review do primeiro episódio, eles não tinham mostrado uma abertura, até porque nos primeiros episódios eles não trazem, pelo menos do primeiro episódio da série, né, no caso o piloto, mas nesse daqui não, eles trouxeram, tivemos uma abertura à la Game of Thrones, inclusive com a música tema, né, da abertura de GOT. Eu já quero saber de cara a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês gostaram disso? De ser o mesmo tema, né, a mesma música ali, a mesma trilha sonora? Diz aí pra gente poder conversar um pouquinho. Eu particularmente gostei da ideia, justamente pra mostrar aos espectadores que nós estamos no mesmo universo. É uma série derivada, mesmo sendo uma série bem independente também até da original. Mas eu achei interessante essa proposta e essa ideia justamente por causa disso, né? Eles foram mais inteligentes do que outra coisa. E eu já gostei bastante do início desse episódio, né, mostrando ali o pequeno conselho. Nós provavelmente assistiremos com muita frequência essa galera reunida e a Rhaenyra por ali, né, já nomeada herdeira, princesa, e tentando dar conselhos também, tentando trazer alguma luz para aquela galera. E mesmo sendo talvez uma ideia boa de alguma forma, quase ninguém ouve a menina, justamente porque ela é mulher e novinha ainda, né, então aquela galera ali não dava ouvidos. Pessoal, não vou ficar aqui explicando contextos sobre as casas, né, especificamente, porque eu já falei sobre isso no review do primeiro episódio, então vai lá, beleza? Confere, semana passada a gente lançou. Mas uma coisa que GOT mostrava de um jeito muito interessante e que aqui eles estão trazendo também é a parte política, né? Todas as discussões políticas que existem ali no meio dos personagens. Afinal, existe um reino ali para ser governado, casas bem importantes, tratando de assuntos bem delicados, e isso vai fazer com que as peças ali do jogo, do tabuleiro, movimente, basicamente. E pessoal, o episódio foi basicamente em cima da questão do rei Viserys se casar de novo, né? Tomar uma outra esposa. E isso afetaria justamente o quê? Toda a parte política ali de Westeros, todos os interesses pessoais de cada um, de cada casa. Ora, naquele momento a rainha já tinha falecido há 6 meses. E pro reino, no caso, isso já seria um tempo suficiente pro rei poder observar uma outra rainha, né? Ele ainda tá de luto, a própria Rhaenyra tá de luto também, só que parece que não pode ser respeitado esse luto, né? Ali na série, pelo menos naquele contexto, eles mostram isso, e o episódio inteiro foi focado nessa questão. Lógico que tiveram outras sidequests por ali, mas o principal, né, a grande questão do episódio foi justamente isso. E assim, é impressionante, né, como ali em Westeros, um rei de bom coração não pode ser um bom rei na questão de decisões, de tomar de decisões, né, desses detalhes específicos que um rei precisa ter, de fato. Tipo, você vê que no molde daquela época, com aqueles costumes, com tudo aquilo ali de cultura, esse cara, o Viserys, ele busca fazer o melhor pro reinado dele, de fato, né? Por isso que eu falei bom homem, foi nesse quesito. E é legal porque essa série tá conseguindo mostrar pra gente de uma forma bem clara as características dos personagens. Ele é meio bundão, sim, de certa forma, mas ao mesmo tempo ele também é inteligente, ele consegue ali trazer umas tiradas interessantes, ele já tomou até boas decisões ali no meio disso tudo, só que a maioria delas são decisões ruins, né? Convenhamos. Mas enfim, a gente já volta pra essa questão, porque eu quero trazer aqui a conversa, né? O diálogo que existiu entre a Rhaenyra e a Rhaenys, que no caso é a rainha que nunca foi, né? A prima do rei Viserys, consequentemente também prima da Rhaenyra, e foi um diálogo muito legal, até porque a personagem da Rhaenyra ali, nesse episódio, se destacou bastante. Na minha opinião, foi a que mais se destacou. Aqui, de fato, ela mostrou a que veio, né, em relação a vários aspectos que eu já vou trazer aqui também pra vocês. Mas esse diálogo, já de cara, foi muito importante, mostrando ali que existe uma ambição, né, da Rhaenyra, ela é bem destemida, ela tem suas vontades próprias, que às vezes pode ser conflitante com algumas situações aí, né, pra Westeros, mas ela tem uma personalidade, né,
né? Ela demonstra isso desde sempre. Só que a Rhaenys, ela já tá calejada com algumas coisas que as mulheres naquela época, naquele reino, sofreram. Inclusive, ela sofreu na pele. Vocês acompanharam por lá, né? Vocês entenderam ali a história dela, que ela era a herdeira legítima, era pra ser a rainha ali, mas não foi porque era mulher. Então toda essa troca dela com a Rhaenyra, eu acho que ainda vai dar muito pano pra manga, sabe? Vai ser bem interessante, já está sendo. E é interessante, né? Que mesmo uma série se passando aí no que seria o passado, né? Naquele mundo, pelo menos, algumas coisas são bem atuais pro nosso mundo, infelizmente. No meio disso tudo, né? Dessa questão do rei ter uma nova esposa ou não, o Corlys Velaryon vem junto ali com a esposa dele, né? Que é a rainha que nunca foi, e sugere o nome da Lina, que é a filha deles, para que se case com o rei Viserys. Isso é muito bizarro, né, pessoal, na nossa cabeça, porque é algo muito louco. Só que não ali naquele mundo, né? Tudo funcionava de uma forma bem louca, funciona, né? E as coisas foram muito bem feitas e trabalhadas. É chocante, né, a gente ver um andando do lado do outro, o Viserys com a Lina, né? Ela bem pequena ainda, novinha, 12 anos de idade, e ele já mais velho, se eu não me engano ali por volta de 40 e pouco, 50 anos, né? 48, 50 anos. As casas ali naquele mundo fazem isso justamente para criarem uma espécie de oligarquia e monopolizarem o mercado político, justamente para benefício próprio, né, das próprias casas. Então tinha muito disso. E assim, mesmo depois de ter pensado, conversado com todo mundo, conversado com a Rhaenyra, né, ali falando, poxa filha, eu acho que eu vou ter que casar com alguém mais cedo ou mais tarde. Ela, não pai, tranquilo, de boa, vai lá, casa. Eu sei como é que as coisas funcionam, você tem que pensar primeiro no reino do que em outra coisa, enfim. Ele vai lá e com um movimento ele ferra o relacionamento dele com a filha, o relacionamento da filha com a melhor amiga, né? Quebrou o bom relacionamento que ele tinha com a casa mais poderosa, né, em relação a riquezas e até a parte dos navios, né, da frota com os Velaryons, e ainda no final fez com que o Corlys fosse lá até o Daemon pra se juntar de uma certa forma, né, entre muitas aspas, contra o Viserys, pelo menos na questão de interesses políticos. Então, numa cartada ele ferrou tudo. E como eu já falei pra vocês, em Westeros parece que um bom homem entre aspas, né, geralmente não é um bom rei. E esse movimento que eu falei pra vocês, no caso, foi a escolha da Alicent como esposa, e não a Lina, como todo mundo imaginava, né, e coisa do tipo. Mas assim, pessoal, vamos tentar aqui fazer o advogado do diabo, né, tentar entender o porquê o Viserys fez essa escolha, porque eles não explicaram nesse episódio, pelo menos. Além da Alicent já ser uma boa companheira pra ele, né, pelo menos ali compartilhar ideias, essas coisas, a casa Hightower também é muito poderosa em alguns quesitos, porque a Alicent é filha do mão dele, né, que no caso é o Otto Hightower. Então essa casa é muito respeitada, até porque eles governam Vila Velha, que é basicamente a segunda maior cidade de Westeros. Então existe um certo poder aqui também, existe um pensamento político desse lado. Eu tô trazendo esse ponto justamente para tentar entender a cabeça do Viserys, não só no quesito dele gostar da própria Alicent, mas também do interesse político por trás disso tudo, porque nós sabemos que o Viserys, ele tem essa cabeça, né, de Targaryen, ele quer o poder, ele pensa nisso também, não só na parte emocional, sentimental. Eles devem explicar isso pra gente no próximo episódio, com certeza, né, pelo menos ali da boca do Viserys, explicando pras pessoas o porquê disso acontecer, ou não, né, do jeito que o universo funciona. Mas enfim, isso daqui foi um ponto muito importante pro decorrer da própria série, né, não só do próximo episódio ou coisa do tipo, e precisamos ficar atentos pros próximos capítulos. O personagem do Daemon, que é um outro que eu tinha gostado pra caramba já lá no primeiro episódio, apareceu pouco nesse daqui, mas ainda assim é um dos personagens mais interessantes ali da série, na minha opinião. Até agora, ele, junto com a rainha que nunca foi, e agora, né, depois desse episódio também, a própria Rhaenyra. Esses três, pelo menos, foram os que mais se destacaram, na minha opinião, até agora. E o que falar dessa ida do Otto lá pra Pedra do Dragão pra poder encontrar o Daemon, né? Não vou falar que foi muito inteligente, mas também não tinha muito o que fazer. O Otto queria mostrar serviço ao rei, ele sempre quer, né? Pelo menos ele gosta disso, ele tem interesse nisso, mas de fato, ele junto com aqueles 20 soldados que pareciam quase ninguém, seria complicado contra alguém que tem um dragão, olha só. E aí surge ela, né, das cinzas, Rhaenyra com a Syrax, que é o dragão dela, a dragoa dela, vamos dizer assim, emergindo das nuvens. Eu acho que foi um dos momentos, se não o momento mais empolgante até agora da série. Gostei pra caramba. Quando ela surgiu lá com o dragão, já me lembrou bastante a Daenerys. Inclusive, ela me lembra muito a Daenerys em vários quesitos, no olhar, nas expressões, nas decisões, né, nas características de personalidade, comportamento. Eu acho que isso é muito proposital, é claro, e eles conseguiram atingir em cheio, porque não fica igualzinha a Daenerys, mas ao mesmo tempo consegue tirar ali uma personalidade que existe entre os Targaryen. E isso é muito legal, porque mostra que é a mesma família, né? E em vários momentos o Daemon, mesmo sendo um personagem muito interessante, parece uma criança
querendo chamar a atenção do seu irmão mais velho. Tipo, quase tudo que ele faz é um pedido de atenção ao Viserys. E é até legal ali no final do episódio, né, onde justamente o Corlys se encontra com o Daemon, e independente de qualquer coisa, ele diz que não é pra falar mal do meu irmão, não gosto disso. Tipo, ele defende o irmão dele, mesmo com todos esses quesitos, né, sendo um cara meio desleixado e tal, ele ama o irmão dele, né, então ele pensa também no bem-estar do irmão, de uma forma incrível. E é impressionante como nessa série existe um jogo de interesses, né? Eu já falei isso no outro review, porque nós não temos ali nem mocinhos e nem vilões, mas sim personagens que têm sim seus interesses e também a necessidade, vamos dizer assim, de colocar o nome das suas casas na história. É meio que tentando sobreviver a tudo isso de um jeito com que vanglorie suas casas, seus nomes, enfim, eles pensavam muito nisso, né? No poder, no nome, essas coisas. Então, muitos passam por cima do que for para conseguirem seus objetivos. E isso é muito legal pra gente, né, que tá assistindo ali a uma história bizarra com algumas famílias doidas e que querem muito poder, mas ao mesmo tempo precisam criar laços, enfim. Trazendo alguns momentos específicos, nós temos aquele em que o Daemon se encontra com o Criston Cole, e o Daemon fala algo do tipo, Criston, né, eu não consegui lembrar direito do seu nome. E aí o Criston fala, né, talvez meu príncipe se lembre de quando eu derrubei o seu cavalo, justamente lá naquele torneio que eles participaram no primeiro episódio, em que eles tiveram um certo fight, mas que acabou não dando em nada. Mas eu achei bem legal essa referência do primeiro episódio e de tudo isso que aconteceu, né? Foi meio que uma comédia ali. Eu também gostei muito do momento em que o Viserys revela que existe um dragão gigantesco à solta por aí. No caso, o Vhagar, né? Isso acaba sendo uma arma muito interessante para a própria série, porque eles podem explorar em qualquer momento, sabe? Em qualquer situação, esse dragão pode surgir do nada, um dragão gigante, imagina. Isso pode contribuir bastante com o restante ali dos episódios. E pessoal, também tivemos vários detalhes colocados como um certo simbolismo. Por exemplo, aquela mini estátua quebrada do dragão, né, que o Viserys derruba ali e quebra. É meio que mostrando uma certa incompetência do Viserys em governar, né, meio que quebrando tudo que os Targaryen construíram, ou pelo menos esse início de decadência, o que poderia de repente levar à destruição da casa, né, por isso quebra ali a estátua. E me vem a Alicent e de certa forma reconstrói isso, né, ela consertaria o que estava quebrado, talvez fosse o conserto que o reino precisa. Então existe uma ideia aí por trás de coisas que podem vir a acontecer no futuro. Isso pode ser até um detalhe que pode passar direto por você, mas existe uma ideia por trás, né? E eu achei isso muito legal, porque eles pensam nos mínimos detalhes. E deu pra perceber também que existe algo de errado com a saúde do rei, né? Porque as feridas dele não cicatrizam. Inclusive ele meteu a mão num negócio lá cheio de lava, que pelo amor de Deus. Talvez ele nem seja tão bundão assim, né? Por causa disso. Mas enfim, porque nós tivemos primeiro as costas, né? Lá no primeiro episódio, depois o dedo, ele feriu o dedo ali no trono, e talvez isso signifique que o reinado dele tá diluindo, né, meio que perdendo as estruturas e o corpo dele ao mesmo tempo, também nessa forma de simbolismo. E vocês sabem que Game of Thrones brincou muito com isso, né, com essas questões. Então, ó, acho ainda que tem muito pano pra manga pra acontecer, muita coisa vem por aí, e eu só tô assim, ó, receba, sabe? Tô preparado, tô gostando pra caramba, tô me divertindo. Falo aqui fácil sobre essa série porque eu tô gostando de verdade, mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Diz aí, o que você achou desse segundo episódio? O que você espera das coisas que estão por vir, desses conflitos de interesse, né? Dessa politicagem por trás da coroa? Diz aí pra gente poder conversar um pouquinho e trocar aquela ideia, beleza? Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a gente na divulgação. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra continuar conferindo vídeos como esse, né, que a gente tá trazendo toda segunda-feira, beleza? O review por episódio aqui de A Casa do Dragão. Confere também na descrição do vídeo elas, nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue lá, é isso aí. Valeu!